Akira era um vagabundo feio que foi Isekai com seus colegas para outro mundo, onde todos receberam poderes. No entanto, quando ele descobre que tem habilidades de assassino que são mais fortes que os heróis, ele esconde seus poderes e começa a quebrar todos. Nossa história começa com um dia como qualquer outro, em que Akira está rolando na aula enquanto todos servem yapussinos à torto e à direito. Quando um de seus colegas o traz de volta à realidade e pergunta que coisas furtivas ele está fazendo ao telefone, os outros percebem que Akira tem uma grande energia secundária. Prestando atenção na hora errada, Akira ouve e lembra como ele se tornou um lacaio absoluto, sem nenhum arco de personagem próprio. É quando a tela de seu telefone falha, e depois que um círculo mágico aparece no teto, Akira e todos os outros são Isekai'd. Ficando cara a cara com um rei que diz que seu reino está sob ataque do Lorde Demônio, ele convocou todos eles aqui porque um deles é o herói, que liderará seu exército. Só então, um velhote diz a todos para colocarem as mãos em uma esfera de cristal para descobrir se eles são o herói ou apenas seu acompanhante. Todos começam a testar isso e descobrem que pertencem a classes diferentes, enquanto o presidente do conselho estudantil, Tsukasa, descobre que ele é o herói. À medida que todos os foles da classe se transformam em simples para ele, Akira secretamente abre sua janela de status e descobre que ele é um assassino, com estatísticas muito superiores às do herói. Com medo de que outros descubram, ele esconde sua presença usando uma habilidade de ocultação para evitar expor sua identidade. Ele então percebe uma câmera monitorando todos eles, o que o deixa desconfiado dos motivos do rei, então ele começa a coletar informações. Naquela noite, ele entra furtivamente no escritório do rei e ouve a princesa conversando com ele sobre como será fácil enganar esses humanos. O rei diz a ela para mantê-los longe dos arquivos da biblioteca, para que nunca descubram a verdade sobre seu mundo. Depois que a princesa vai embora, Akira fica atrás do rei e pensa se deve desvivê-lo agora e acabar com tudo isso, mas descarta a ideia. No dia seguinte, ele se pergunta se deve ou não contar a verdade aos colegas. Mas só então, Tsukasa se levanta e faz um discurso, literalmente ninguém pediu, para convencer todos a serem figurantes na vida do rei e fazer bom uso de seus poderes. Enquanto todos começam a torcer por ele, Akira percebe que seus colegas têm suas células cerebrais cozidas com toda a podridão cerebral que consumiram no TikTok e literalmente farão qualquer coisa, desde que tenha algo a ver com cappuccino de bailarina. Naquela noite, enquanto todos se reúnem no campo de treinamento para aprender a lutar, Akira se afasta para coletar mais informações, pois acredita que está dominado demais para perder tempo treinando. Enquanto ele ativa sua habilidade de ocultação para sair sem ser notado, o comandante do exército Saran o segue e pergunta o que está acontecendo com ele, fazendo Akira enlouquecer. Saran então diz para ele se acalmar e explica que mesmo que a habilidade de Akira ainda esteja funcionando, ele pode vê-lo porque seus olhos são especiais. Enquanto Akira pega sua arma, presumindo que seja uma ameaça, Saran diz para ele se acalmar, pois não contará a ninguém sobre ele. Isso surpreende Akira porque ele pensou que o comandante do exército estaria do lado do rei, mas Saran diz que também não confia no rei. Ao ouvir isso, Akira finalmente baixa a guarda e conta a Saran sobre os arquivos, dizendo que precisa lê-los, pois quer se tornar mais forte e descobrir como voltar para casa. Saran responde que mesmo que seu objetivo número 1 seja encontrar uma maneira de retornar, ele ainda precisa aprender a lutar para sobreviver até que esse momento chegue. Akira concorda e, após alguma hesitação, aceita a oferta de Saran para treiná-lo. Depois de algum tempo, Akira visita Saran e mostra-lhe um livro que encontrou nos arquivos, que traz planos de golpe contra o rei. Então Saran revela que foi ele quem o escreveu. Ele ainda revela que, como seu rei não é pior do que o travesso Yahoo, eles querem derrubá-lo, mas não podem porque tem uma grande dívida com ele. Akira se arrepende de não ter cortado o cordão umbilical do rei quando ainda tinha chance, mas Saran diz que fez a escolha certa, pois sua família não gostaria que ele se tornasse um assassino. Na manhã seguinte, enquanto a turma sai para sua primeira caçada nas masmorras, Akira sente alguém os espionando e a embosca. Perguntando por que ela está interessada na festa do herói, a garota diz que só queria ver o chamado herói pessoalmente para saber se ele valia a pena os sacrifícios que seu povo teve que fazer. No entanto, quando Akira pergunta o que ela quer dizer com isso, ela diz a ele para encontrar a resposta sozinho e vai embora. Mais tarde, enquanto a classe luta contra monstros dentro da masmorra, as coisas ficam fora de controle. Então Saran diz a todos para recuarem enquanto ele enfrenta os monstros usando sua espada divina. Eles rapidamente sobem uma escada para escapar, mas isso os leva a outro andar da masmorra, onde um bando de goblins os ataca. Em estado de pânico, Tsukasa usa uma bomba de fumaça que a princesa lhe deu, presumindo que isso o ajudaria contra os goblins. Porém, acaba transformando-os em um minotauro. Quando o monstro o ataca, Tsukasa se acovarda, forçando Akira a combatê-lo. No entanto, sua adaga quebra sem sequer arranhar o minotauro, e ele mal se esquiva do próximo ataque dele.
Só então, Akira encontra Tsukasa tendo uma discussão válida sobre como suas estatísticas são tão ruins quanto um BOP do ensino médio e sente que ele foi amaldiçoado. Ele rapidamente pede ao desencantador para dissipá-lo, então ela começa a usar sua magia nele. Enquanto isso, quando Saran chega a este andar, ele se junta a Akira e diz a ele para usar seu movimento secreto dominador, pois é a única maneira de derrotar o Minotauro. Enquanto os dois se preparam para dar tudo de si, Saran tem seu momento de Vingadores ao invocar raios como Thor, enquanto Akira fica atrás do Minotauro e se prepara para usar magia das sombras. À medida que a magia é ativada, sombras negras aparecem e se expandem por baixo do Minotauro e empalam seu corpo antes de consumi-lo completamente. Até o nada. Com a fera decapitada, todos estão prestes a fazer uma dança da vitória quando Akira se atrapalha ao perder o controle de sua magia. Só então, Saran aparece atrás dele para ajudá-lo e o ajuda a domesticá-lo. Assim que Akira consegue, o comandante diz que está orgulhoso de quão bem ele lidou com um movimento tão perigoso, o que o faz sorrir. Mais tarde naquele dia, Saran diz a Akira que foi graças a ele que todos em sua classe conseguiram voltar vivos antes de recompensá-lo com uma katana. Ele explica que o primeiro herói o forjou sozinho, o que faz Akira se perguntar por que um NPC como ele está recebendo munição de luxo. Saran diz acreditar que um assassino poderoso como ele merece uma arma legal, antes de pedir-lhe para não se exibir muito, pois ele a roubou do tesouro real. Akira agradece pelo presente ilegítimo e encontra as palavras "o deus da lâmina do cavaleiro" gravadas na lâmina, o que ele acha legal. Só então, Saran se lembra da maldição de Tsukasa, então informa a Akira que a maldição ainda não desapareceu completamente e que ele suspeita que a princesa esteja por trás dela. Naquela noite, enquanto a princesa está ocupada sendo a bruxa do oeste lançando feitiços em Tsukasa, Akira ataca por trás e corta seu cristal mágico com sua nova espada, desfazendo a maldição. Assim como ela o repreende por entrar furtivamente no banheiro de uma senhora, Akira chama de Biete conivente e pergunta por que ela está amaldiçoando seu próprio herói. A princesa diz que está apenas seguindo as ordens do rei e que continuará fazendo o que ele pede, o que irrita Akira. Assim que ele sai, a princesa Emo abre seu armário para revelar outros 100 cristais, todos destinados a amaldiçoar cada um dos colegas de Akira. Enquanto Akira retorna para Saren e confirma suas suspeitas, Saren questiona se ele mostrou seu rosto para a princesa. Quando Akira confirma isso, ele diz para ele não dormir dentro do castelo esta noite, porque a princesa terá um ataque de raiva mais tarde, e amaldiçoará todos que puder. No entanto, como ela não sabe nada sobre ele e portanto não pode amaldiçoá-lo, ele pode ser perfeito para uma sessão de terapia de raiva. Na manhã seguinte, Akira acorda em uma árvore fora do castelo, apenas para encontrar alguma comoção nas proximidades. Ele encontra Tsukasa parado na cena e pergunta o que está acontecendo, apenas para descobrir que alguém tem Saron não vivo. Chocado com a revelação, Akira tem um colapso mental ao tentar acordá-lo, mas seus colegas se voltam contra ele e o acusam de ser o culpado. Dado que Soran foi esfaqueado com uma adaga idêntica à sua, Akira tenta lembrá-los que sua adaga quebrou enquanto lutava contra o Minotauro, mas ninguém, exceto Tsukasa, o defende. É quando ele percebe que todos eles estão sob a maldição da princesa, o que se torna ainda mais óbvio quando o rei ordena que seus soldados matem Akira imediatamente. Ele imediatamente usa a ocultação para se esconder e fica atrás do subordinado de Saron, Gilles, que explica que foram os homens do rei que esfaquearam Saron antes de dizer a Akira para fugir imediatamente, já que o rei também está atrás dele. Ao sair da cidade, o rei se encontra com a princesa Kuko e diz a ela para enviar seus homens atrás de Akira para garantir que ele não sobreviva mais um dia. Ele também revela seu plano de travar uma guerra no Oriente, usando seus novos heróis como ferramentas. Ao mesmo tempo, Akira segue o conselho de Sauron e segue para uma masmorra para se esconder e aumentar suas habilidades de assassinato. Enquanto lutava contra um monte de monstros no 69º andar, Akira se lembra de Saren contando a ele sobre uma habilidade especial que ele desbloquearia quando chegasse ao 100º andar. Depois de fumar todos os animais parecidos com lobos, Akira finalmente enfrenta a luta contra o chefe. Quando a luta começa, Akira se esquiva facilmente das garras da fera, porém, após ser picado por veneno, ele perde a agilidade e é atirado para longe. Só então sua magia sombria surge em todas as direções e despedaça o monstro, finalmente limpando o chão. No entanto, Akira desmaia devido aos ferimentos, após o que ele se cura sozinho como Deadpool, porque sua magia das sombras vem com uma armadura de trama. Enquanto isso, de volta ao castelo, Tsukasa declara a todos que está partindo para lutar contra o Lorde Demônio. Porém, ninguém quer ir com ele. Então um irmão gótico da Sigma chamado Kyosuke se levanta e diz a Tsukasa que se juntará a ele, após o que alguns outros embarcam no movimento também. Assim que todos saem, Tsukasa questiona por que todos decidiram se juntar a ele, apenas para descobrir que todos os 6 estavam livres da maldição da princesa. Tsukasa
Kyosuke revela que se lembra vagamente de ter entrado sonâmbulo em um quarto em algum lugar e quebrado alguns cristais mágicos, que ele acredita ser a razão pela qual ele não está mais amaldiçoado. Ele também lembra que uma vez viu Akira trabalhando em uma construção, apesar de ser tão jovem, e descobriu que as duas irmãs estudavam na mesma turma, depois disso se tornaram amigas. Kyosuke se amaldiçoa por não ter defendido Akira no momento certo e jura que vai compensar. Enquanto isso, é revelado que Gilles usou sua habilidade de manipulação para fazer com que Kyosuke quebrasse os cristais mágicos. De volta à masmorra, Akira acorda e fica surpreso ao saber que está completamente curado. Enquanto ele se dirige para o 75º andar, um lodo preto o ataca. Depois que ele o corta facilmente, uma garota elfa sai de sua barriga e Akira experimenta como é o amor ao nascer. Ele tenta usar sua habilidade World Eyes nela para descobrir sobre sua vida, mas isso consome toda sua mente, então ele para imediatamente. Só então, a garota acorda e usa seus próprios olhos do mundo em Akira, antes de cair inconsciente. Mais tarde, ele a leva para um andar inferior com um rio corrente e alimenta com comida e água. A garota fica imediatamente desanimada com a hospitalidade dele e diz que esta é a primeira vez que ela é tratada com tanta gentileza, apesar de ser da realeza. Akira diz que sabe porque viu com seus olhos do mundo, e depois que a garota se apresenta como Emilia, os dois cochilam. Depois, enquanto Akira se aprofunda na masmorra, Emilia o segue insistindo que ela está indo na mesma direção. Eles finalmente entram no chefe no 800º andar, que é um dragão, e imediatamente começam a lutar contra ele. Emilia usa sua habilidade de gravidade para derrubar a fera, enquanto Akira é jogado fora como um lenço de papel após uma sessão de amor próprio, já que sua habilidade de ocultação não funciona contra um monstro de nível tão alto. Emilia diz a ele para difundir sua mana, já que a fera pode sentir isso, mas Akira usa a mana circundante para se proteger. Com isso, ele apunhala o olho do dragão e o derrota, enquanto Amelia fica se perguntando quem no mundo ele está usando um feito tão impossível. Enquanto isso, o dragão começa a brilhar como a minha pele após um Hydra facial e retorna ao seu estado original, que é um gato preto. Então Emilia usa seus olhos do mundo para informar Akira sobre como a criatura diante deles é um metamorfo em vez de um dragão. Akira fica surpreso ao saber que existe uma habilidade tão rara, mas só então a gata acorda e revela que ela estava apenas brincando com eles. Enquanto Akira se recupera do impacto dessa conversa peluda, a gata revela que foi enviada aqui pelo próprio Lorde Demônio para transmitir uma mensagem a Akira convidando-o para a Terra dos Demônios, Vulcão. Ele encontra este Souls e questiona por que o Lorde Demônio quer falar com ele de repente, mas a gata diz que não tem ideia e pede a Akira para desanimá-la, acreditando que seu trabalho aqui está feito. No entanto, Akira se recusa a fazê-lo, dizendo que, como amante de gatos, ele não poderia desanimá-la, especialmente porque finalmente encontrou um gato que fala. Ela diz a ele para fazer o que quiser, mas o avisa dizendo que, a menos que um deles morra, o próximo andar não será desbloqueado para ele. Só então, Emilia tem um grande momento cerebral e sugere que Akira faça um pacto familiar com o gato preto, após o qual ela não será mais chefe neste andar. O gato zomba de Akira, dizendo que um fraco como ele não tem coragem de formar uma aliança com uma rainha como ela, mas Emilia a lembra de como ela acabou de ser humilhada por ele. Ao ouvir isso, o gato deita-se preguiçosamente e diz que eles podem fazer o que quiserem, o que irrita Akira, que não entende por que continua agindo como se não se importasse em viver ou morrer. A gata diz que sua existência não serve para ninguém, pois tudo que ela faz é trazer destruição, mas Akira dá de ombros e inicia o ritual nomeando-a de cavaleiro. Depois disso, ele derrama sua mana no gato para unir suas almas, mas em vez disso, acaba dentro de uma de suas memórias, na qual ela está causando estragos em uma pequena cidade. Quando Akira diz a Night para parar, ela o ataca com seu sopro de fogo, mas ele sobrevive pelo bem da trama. Ela então diz a ele para desanimá-la com sua espada, pois essa é a única maneira de sua alma sobreviver, mas Akira se recusa e é expulso novamente. Também em tempo real, quando sua orelha começa a sangrar, Emilia começa a escolher roupas pretas para seu funeral. De volta ao sonho, quando Night finalmente acredita que Akira está levando a luta a sério, ele se empala nas garras dela, dizendo que não vai machucá-la, não importa o que aconteça. Ele também promete vigiá-la para garantir que ela nunca mais destrua algo como destruiu esta cidade, antes de explicar que só porque ela é um demônio, isso não significa que ela deva ser odiada. Graças a este monólogo apaixonado, a fera é domesticada e Akira cai inconsciente nos braços de Emilia, que fica emocionada ao vê-lo em segurança. Assim que Akira se levanta, ele fica feliz ao ver a tatuagem que combina com Night, que jura lealdade a Akira e seus amigos. Momentos depois, um círculo mágico aparece dentro da masmorra, e Emilia presume que isso significa que Night não é mais o chefe do andar, então a masmorra está permitindo que ela saia. Enquanto isso, Tsukasa e companhia chegam à cidade construída pelo primeiro herói, que acaba sendo a versão Timu do Japão.
Apesar disso, a turma rapidamente se veste com kimonos e se delicia com a culinária antes de finalmente começar a trabalhar. Tsukasa explica que para sobreviver eles precisam de duas coisas, dinheiro e informação. Nanases, um dos companheiros de gangue, explica que eles poderiam se registrar em uma guilda e completar missões por dinheiro, enquanto Tsukasa acredita que ler livros suficientes lhes dará todas as informações de que precisam. Daisuke, outro de seus asseclas, diz que só quer encontrar um livro que o mande de volta para casa, ao que Tsukasa diz que a melhor maneira de retornar ao seu mundo é derrotando o Lorde Demônio. Ele explica que se conseguissem fazer isso, poderiam negociar seu retorno com o rei que os trouxe aqui e diz que deveriam partir para o continente demoníaco em breve. No entanto, Kyosuke diz que eles precisam primeiro se encontrar com Akira, pois com certeza serão cozidos e comidos sem ele. Tsukasa diz que não consegue imaginar Akira trabalhando junto com eles, pois nunca o viu em equipe, apesar de conhecê-lo desde a infância. Eventualmente, todos eles decidem treinar duro para se tornarem fortes o suficiente para que Akira não os ignore como minha situação após o terceiro encontro. Por outro lado, enquanto Akira e companhia fazem uma festa na fogueira dentro da masmorra, Amelia revela que foi expulsa de casa por sua irmã e depois engolida por um lodo antes de acabar dentro desta masmorra. Ela menciona que está feliz com tudo isso. Caso contrário, ela não teria colocado as mãos em um Riezler, mas Akira argumenta que ela deveria voltar para casa e acertar as coisas com sua família tóxica. Ele revela que também tem uma irmã mais nova que sempre ficava brava com ele por trabalhar muito por ela e comprar presentes caros para ela, mas no final tudo que ela fez foi por amor. Ele acredita que todas as famílias são assim, mas Emilia está mais preocupada se ele sente falta da família ou não. Akira diz que quer voltar para casa, mas não a menos que tenha vingado a única pessoa que o notou e o tornou quem ele é. À medida que ele fica irritado com a morte de Saren novamente, sua aura se torna muito dominada, após o que Knight o traz de volta aos seus sentidos. Emilia também se pergunta se ele está falando do infame comandante do exército, ao que ele responde que sim. Só então, Akira agarra Knight e começa a esfregar seu pelo, apenas para Emilia seguir seu exemplo e tratar Knight como seu terceiro membro da família. Enquanto Knight fica nervosa e lembra a Akira que suas almas estão ligadas para sempre, Emilia fica com ciúmes e deseja que ela fosse o gato. Algum tempo depois, o grupo finalmente entra no círculo mágico de teletransporte, e Emilia revela que irá a qualquer lugar deste mundo, desde que seja com Akira. O idiota presume que ela só está dizendo isso por fome, quando o que ela realmente é e está com sede dele. Momentos depois, eles são teletransportados para um belo cenário, que Knight reconhece como continente élfico. Enquanto Emilia fica traumatizada por voltar para casa, Akira sente alguém atirando uma flecha neles e rapidamente a protege. Ele então incapacita o culpado, que é o ex-noivo de Emilia, Liam. Chad chama Emilia de traidora de seu reino e diz a ela para morrer em uma vala, apenas para Akira fechar sua armadilha deixando-o inconsciente. No momento em que Emilia agradece, ele diz para ela não comemorar, pois já estão cercados por todos os lados. Quando seu ovo ruim de irmã Kílica finalmente entra na história, Emilia tem um flashback do dia que foi o fim do começo. Depois que seu pai Elven King viajou, Amelia continuou sendo uma fã das habilidades de luta com espadas de sua irmã à distância. Ela sabia que nunca poderia se tornar tão forte quanto Kílica, mas seus guardas a encararam, dizendo que não importa o quão forte sua irmã seja, a herdeira do trono é Amelia. As coisas pioraram quando seu noivo, Liam, trocou Emilia pela irmã mais gostosa. Desse dia em diante, Kílica ganhou um impulso infinito no ego e começou a xingar Emilia. Uma noite, todos os seus soldados foram contra ela e disseram a Emilia que ela não merecia governar o reino deles, pois ela não passava de sujeira, e ela foi forçada a fugir para se salvar. De volta ao presente, Kílica diz a Emilia que não a deixará deixar seu reino viva depois de todas as coisas hediondas que ela fez, o que levou Akira a questionar o que ela está falando. Kílica tira as luvas e revela que Emilia feriu o braço ao dar-lhe veneno em nome de uma poção de cura. Depois disso, ela caminha até Akira e usa seus olhos mágicos nele para hipnotizá-lo, e afirma que agora ela tem a mente dele sob seu controle. Isso finalmente explode o fusível final de Emilia, então ela diz à garota para se desculpar imediatamente com Akira e desfazer seu feitiço, já que a vida dele é dele para viver, não dela para controlar. Kílica fica surpresa ao ver que sua tímida irmã finalmente criou um par. Mas só então, Akira garante a Emilia que seu terceiro feitiço não funcionou com ele, pois ele é muito mais forte que ela. Ele também se volta para Kílica e diz a ela para admitir que incriminou sua irmã, já que é impossível para um Puck como ela fazer movimentos assassinos. Karen fica tão ofendida que diz a seus soldados para ressuscitarem Akira e Emilia, mas pouco antes de ele ir para a fazenda Aura, a verdadeira cabra aparece. Elven King, material Sugar Daddy, pergunta o que está acontecendo,
Mas quando os soldados começam a culpar Emilia por machucar Kilika, ele diz que não acredita em nenhuma dessas mentiras. Ele então se vira para Kilika e diz a ela para desfazer sua hipnose nos soldados e pede a Akira para deixar seu reino após agradecê-lo por trazer Emilia de volta. A garota argumenta contra isso, dizendo que ela irá onde Akira for, apenas para o rei gritar com ela e lembrá-la que ela é sua sucessora, então ela não pode fazer o que quiser. Akira interfere nos negócios da família e diz ao velhote que Emilia é uma mulher adulta, que pode tomar suas próprias decisões por si mesma. O rei o chama de estranho e diz-lhe para cuidar da própria vida, mas Akira o ameaça com sua espada, dizendo que fará tudo ao seu alcance para garantir que Emilia viva a vida que deseja. Só então, o rei propõe um duelo para decidir o destino de Emilia, dizendo que se Akira vencer, ela poderá fazer o que quiser. Ele nomeia Kilika em seu lugar, sabendo muito bem que se ele lutar contra Akira, sua viagem para o asilo será trocada por uma passagem direta para o céu, e Akira aceita o desafio. Mais tarde, quando a batalha está prestes a começar, Akira tira sua katana, mas não a desembainha, dizendo a Kilika que não quer reduzir a contagem de vilões no mundo. No momento em que isso a irrita, ele se vira para Emilia e agradece por tê-lo defendido antes de prometer que vencerá essa luta por ela e a libertará para fazer o que quiser. Assim que Emilia cora, o duelo começa, e Akira rapidamente ganha vantagem ao evitar todos os ataques de Kilika. Isso a faz se sentir desrespeitada, então ela imbui sua espada com magia do vento, a única forma mágica que ela pode usar. No entanto, Akira ainda se esquiva de sua magia e a chuta nas entranhas, antes de encerrar a luta segurando sua espada contra seu pescoço. Enquanto ele diz a ela para buscar ajuda para sua psicose e fazer as pazes com Emilia, o fusível de Kilika queima mais uma vez, então ela começa a atacá-lo como uma louca. Ao fazer isso, ela diz que Emilia tirou tudo dela, por isso nunca vai fazer as pazes com ela. Quando ela relembra sua infância e como seu forte vínculo de irmã começou a se romper depois que os mais velhos descobriram que o tipo mágico de Amelia era uma médium espírita, o que lhe permitiria desafiar as leis do céu. Só então, o traidor chega até Emilia e lhe entrega uma planta mágica, pedindo que ela a use para ajudar Kilika. Assim como Emilia coloca em prática, o feitiço hipnotizante de todos se quebra, fazendo a garota ciumenta perceber que precisa se esforçar mais para chamar a atenção de todos agora. Para garantir isso, ela começa a atacar Akira com sua magia do vento como uma mulher louca, e ele teme que, se esquivar, aqueles que estão atrás dele possam se machucar. Para finalmente pôr fim ao colapso em busca de atenção de Kilika, Akira libera sua magia sombria para devorar seu vento. Porém, sai do controle e quase consome a garota. Para evitar isso, Akira canaliza sua magia de volta para si mesmo, mas em vez de se machucar, ele fica completamente envolto em uma camada de sombra. Isso lhe dá uma força insana. Então, com apenas um golpe de sua espada, ele envia Kilika pelos ares. Quando ela perde a luta depois de se envergonhar, Lian e Emilia caminham até ela, partindo ainda mais o coração de Kilika. Ela acusa Lian de voltar para Emilia assim que sua hipnose passou, mas Lian insiste que não é verdade. Só então Zed Elf intervém e revela que tudo o que deu errado com Kilika é culpa dele e remove seu feitiço de manipulação de memória dela. Acontece que quando Kilika era jovem, ela conheceu um estranho fora de uma masmorra e pegou dele uma fruta mágica, que ele alegou que a tornaria mais forte. Depois que ela usou dentro da masmorra, acabou gerando um bando de goblins. Quando ela não conseguiu lutar contra eles, ela correu para fora e encontrou Lian correndo para salvá-la com seu exército. No entanto, ao fazer isso, ele foi mortalmente ferido e morreu. Felizmente, a habilidade de ressurreição de Emilia ajudou a ressuscitá-lo de volta à vida. No entanto, a culpa ainda corroía a sanidade de Kilika, então Papai Elf decidiu selar suas memórias. Ele explica a Kilika que o motivo pelo qual ela sentia que todos a odiavam era porque mantinham distância dela, com medo de revelar a verdade. Só então Lian chega e se ajoelha diante dela, confessando que só participou de seu plano de exilar Emilia porque precisava separar Kilika dela, pois temia que ela pudesse desanimá-la por ciúme. Ao ouvir isso, Kilika finalmente percebe que é ela quem tem agido como uma Karen o tempo todo, então ela começa a chorar e se desculpa por ter sido um buraco para Emilia, que a perdoa facilmente. Mais tarde, os três preparam-se para partir e o rei alerta-os sobre os recentes sequestros na fronteira do seu país, razão pela qual recomenda a adição de alguns soldados para a proteção extra do seu partido. Diante disso, Amelia faz o que mais me escolhe ao argumentar que seu homem é suficiente para mantê-la segura. Mas como o Papai Elfo não está ovulando como ela, Kilika e Lian se voluntariam para ir junto, apenas para serem rejeitados por Akira. Eventualmente, uns soldados conseguem acompanhá-lo, e no caminho para a fronteira, Akira pergunta a Night por que ela permaneceu discreta na frente do rei. Night explica que a maioria das pessoas não gosta muito de demônios, então ela optou por não provocar problemas desnecessários, mestre. Ao ouvir isso, Akira se pergunta se a lealdade de Night pode causar problemas a ela com o Lorde Demônio.
Mas Knight admite que mesmo que seus sentidos estejam ligados a ele, o Lorde Demônio não tem controle sobre como ela escolhe agir ou sentir. Só então, a habilidade de detecção de perigo de Akira é ativada, e assim que ele sai da carruagem, ele percebe que eles estão cercados pelos sequestradores que mantêm uma garota elfa como refém. Só então um dos homens reconhece Amelia e diz que seu chefe, Graham, certamente gostaria de um pedaço dela. Isso irrita Akira, então ele esconde sua presença e nocauteia todos em um piscar de olhos. Depois, quando ele os questiona sobre seu chefe, o soldado diz a ele que Graham é um membro da realeza que vive na maior nação do continente Beastfolk. Com esta informação garantida, Akira diz aos soldados para voltarem para o reino dos elfos com a garota refém, já que ele terminou de brincar de babá agora. Logo depois, o grupo embarca no navio para o continente Beastfolk, e Akira conta a seus amigos que planeja adquirir novas armas e se fortalecer ainda mais assim que chegarem lá. Ao ouvir isso, Knight diz a ele que a cidade portuária do continente tem uma masmorra onde ele pode subir de nível, mas sugere que ele tome um comprimido para relaxar até chegarem lá. Enquanto o navio navega pelo mar, Emilia espera passar momentos como o Titanic da vida real com Akira. No entanto, a Virgem leva a indiferença a outro nível enquanto continua lendo o livro que o papai elfo lhe deu, ignorando seus avanços românticos. Isso a deixa frustrada e ela silenciosamente amaldiçoa por ter sido bloqueada pelo pau. Ao chegar ao destino, o trio é encurralado por um grupo de bandidos que dizem a Akira para deixar a elfa com eles e fugir se ele valoriza sua vida. Akira rapidamente percebe que os Homens-Fera discriminam os humanos, assim como os humanos discriminam os demônios, mas sem hesitação ele usa sua magia das sombras para lançar bolhas de escuridão em seus olhos, cegando-os temporariamente. Mais tarde, enquanto caminham pelas ruas, Amélia percebe que todos parecem temer a noite, o que a faz se perguntar o porquê disso, porém ela dá de ombros. Eles reservam um quarto de hotel para sua estadia neste continente, e ao perceberem o tamanho das camas, Amélia sugere a Akira que durmam juntos. Akira fica surpreso com sua sugestão arriscada, enquanto Knight faz o papel de cupido para ela e os deixa sozinhos enquanto ela sai para seu passeio noturno. Que bom que ela finalmente pode ficar louca com Akira, ela rapidamente entra na banheira para se limpar. No entanto, quando ela retorna com sua roupa da Victoria's Secret, ela encontra Akira dormindo profundamente. Ao se deitar ao lado dele, ela o beija na bochecha antes de adormecer, enquanto Akira continua sua pretensão, gritando internamente como uma estudante do ensino médio por conseguir alguma ação consensual não remunerada. Na manhã seguinte, Knight retorna e os encontra dormindo juntos e diz que se eles terminarem de rachar, eles devem se levantar, pois alguém está prestes a visitá-los. Logo depois, eles encontram um ferreiro do povo fera chamado Crow, que diz que só veio porque foi convocado pelo pesadelo de aldeia. Então Emilia se pergunta o que ele quis dizer com isso. Crow examina a arma de Akira e é imediatamente capaz de dizer em qual masmorra ele a usou, então ele anota a quantidade e as matérias-primas que precisa para os reparos e sai. Depois que ele vai embora, Knight diz a Akira que Crow já foi membro do primeiro Heroes Party e é um dos ferreiros mais habilidosos do mundo. Enquanto isso, Emilia diz que tem algo para discutir com Crow e sai enquanto Knight segue atrás. Eles chegam à oficina dele, mas quando Crow pergunta o que ela quer, Amelia diz como. Mesmo que o Lorde Demônio tenha derrotado o grupo do primeiro herói, Crow e o herói conseguiram sair vivos. Crow se pergunta se ela quer saber sobre o elfo e sua equipe que morreu, mas Amelia insiste que quer aprender a lutar com ele, já que ele era forte o suficiente para escapar. O ferreiro, entretanto, imediatamente rejeita seu pedido, dizendo que só os está ajudando a pedido do cavaleiro. Ao ouvir isso, Emilia pergunta o que ele quis dizer quando chamou o gato de pesadelo de Áldia. Ao que Knight explica que há 100 anos, ela atacou uma cidade chamada Áldia por ordem do Lorde Demônio. Ela diz que foi uma retaliação ao povo fera que ocupava os territórios do Lorde Demônio, então eles pretendiam apenas causar danos mínimos e assustá-los. Porém, seus instintos monstruosos assumiram o controle e ela acabou destruindo a cidade inteira, ganhando assim esse apelido. Kyra ouve tudo através de sua ligação telepática e se sente mal por Knight. Por outro lado, Crow continua a história, explicando que viu Knight pela primeira vez no memorial de sua irmã, que morreu durante sua violência. Ele revelou que sua irmã realmente morreu quando uma carruagem que pertencia a Graham a atropelou. Crow admite que uma vez quis se vingar do Big Back, mas se conteve acreditando que sua irmã não iria querer isso. Ao ouvir sua desculpa, Amelia o chama de covarde, dizendo que ele só está usando como desculpa porque está com muito medo de lutar contra Graham como um homem. Isso faz Crow questionar sua masculinidade, então ele diz a ela para ir embora. Por outro lado, enquanto Akira está indo para a masmorra, um surto de monstros começa e os demônios começam a escapar da masmorra. Emilia está por perto enquanto retorna da casa de Crow e diz a Knight para salvar o máximo de pessoas que puder. Só então uma aberração com capuz aparece nas costas de um monstro e ela o reconhece como o demônio que enganou Kilika.
Ele se apresenta como Auron e explica que mesmo que o Lorde Demônio tenha ordenado que ele não a desanime por causa de sua magia única, ele ainda é livre para prejudicá-la até a beira da morte, desde que ela não morra. Enquanto isso, Akira está lutando contra monstros quando Knight o informa que Emilia foi sequestrada. Dominado pela raiva, Akira diz a Knight para recuar enquanto ele mostra sua magia das sombras, que devora todos os monstros de uma vez. É quando ele percebe que Emilia se tornou tão importante para ele que ele sente emoções tão intensas e jura salvá-la. No entanto, sua mana acaba e ele cai inconsciente naquele momento, acumulando pontos negativos de aura. Não muito tempo depois, Knight corre para o lado de Akira e fica surpreso ao descobrir sua festa de autocura que não afeta muito sua magia das sombras. No dia seguinte, Akira acorda na casa de Crow, e Knight informa que ele foi carregado até aqui, explicando que ele está fora há mais de um dia. Akira desce rapidamente e agradece a Crow antes de sair com pressa para salvar Emilia. Quando Crow diz a ele que ela já pode ter sido levada ao Rei Demônio, Akira perde a paciência e grita que então ele invadirá seu castelo. Crow diz a ele para relaxar e sugere que ele leve as armas que consertou com ele antes de lhe dar o anel de um dos heróis anteriores, o que pode ajudar seu usuário a encontrar o que procura. Akira o usa e aponta para a masmorra, o que significa que Emilia ainda está lá, então ele se equipa e sai imediatamente como um simplório. Enquanto isso, Auron zomba de Emilia enquanto ela fica sentada ferida, dizendo que, graças aos experimentos que fez com ela, ele finalmente sabe que seu feitiço especial não pode funcionar em elfos. Quando ela pergunta por que eles ainda estão na masmorra, Auron explica que apenas um demônio de 2º grau ou superior pode usar magia de teletransporte, mas como ele está no 3º ano, ele está esperando seu chefe aparecer. Ele também diz a ela para não ter muitas esperanças, porque mesmo que seu Butang consiga aparecer, ele estará cozido como ramen em uma noite de inverno. Por outro lado, Akira sai da masmorra e usa o anel para confirmar a localização de Amélia. Só então, um mago encapuzado aparece e Akira reconhece como a Stalker que estava seguindo Tsukasa antes de sua primeira caçada nas masmorras. Quando ela pede que ele a deixe ir junto para salvar Amélia, Akira agarra pelo colarinho e pergunta como ela a conhece, ameaçando quebrar seu pescoço em 2 se ela mentir. Enquanto ele perde todo o seu cavalheirismo masculino, a garota se apresenta como Lia, a primeira princesa da nação sob medida. Ela conta a ele sobre sua habilidade de rastreador de cheiro, explicando que ela usou para seguir Emilia quando descobriu que o Lorde Demônio estava atrás de sua habilidade de ressurreição. Akira ainda não confia nela e usa sua habilidade de visão mundial nela antes de perguntar sobre sua habilidade de barreira espiritual. Embora chocada por ele ter descoberto, ela diz a ele que, diferentemente das barreiras normais, a dela pode ser lançada sobre objetos em movimento. Percebendo que ela pode ser útil, Akira aceita seu pedido para acompanhá-los, e todos procedem ao resgate de Emilia. De volta à masmorra, Emilia também aprende sobre o plano do Lorde Demônio e questiona por que ele precisa de sua habilidade quando os demônios nunca morrem de verdade. Auron concorda com ela, explicando que sua habilidade não pode ser usada se o alvo estiver morto há muito tempo, o que a torna praticamente inútil. Só então ele percebe a ferida curada em sua barriga e diz que agora que ela usou a ressurreição para se curar, ela não será capaz de trazer Akira de volta à vida depois que ele a transformar em viúva. Enquanto ele dá uma risada estilo Coringa e compara essa cena com quando Kilika chorou pela morte de Liam, Amélia percebe que é hora de fazer as malas. Ao mesmo tempo, Akira ainda está a caminho quando pergunta a Lea o que ela estava fazendo na última vez que se encontraram. Ela conta a ele sua história, explicando que ela já foi apenas uma garota comum da aldeia, até que um lodo apareceu e engoliu sua família junto com todos os outros habitantes da aldeia. Após essa tragédia, ela foi acolhida pela família real por causa de suas habilidades especiais, usando seu novo status. Ela investigou o que realmente havia acontecido, e acabou descobrindo que os aldeões haviam sido oferecidos como sacrifícios para convocar pessoas de outro mundo. Ela então admite que queria dar uma olhada mais de perto naqueles indivíduos convocados, e seu único motivo é se vingar do rei e da princesa, pois ela acredita que Akira e seus amigos são inocentes. Só então eles chegam à masmorra e Knight explica que eles terão que derrotar um certo número de monstros para limpar o chão. Ele aconselha Akira a reservar sua força e se oferece sozinho para monstros não vivos, embora admita que não pode garantir que não ficará furioso. Akira garante que tudo dará certo de alguma forma, e Knight se transforma em sua forma de 3 cabeças e parte em sua caça ao monstro. Enquanto ele elimina hordas de monstros com seu sopro de fogo, Knight começa a perder o controle, mas Akira o chama repetidamente e finalmente Knight recupera a compostura. Percebendo que conversar com ele ajuda a manter o controle, Akira continua a conversa, perguntando sobre o primeiro Lorde Demônio. Knight explica que ele era um cara de família muito tranquilo até que alguém matou sua esposa, o que o transformou em Kratos de God of War.
Akira não consegue acreditar que esse bad boy também já foi tão molenga, ao que Knight o lembra que nem todos os demônios são tão maus quanto os humanos acreditam. Logo depois, eles chegam ao local onde Amelia está detida, e Akira imediatamente ordena que Lia lance uma barreira sobre ela. Vendo isso, Auron elogia Knight por trazê-los aqui tão rápido, mas ele simplesmente o ignora e pede desculpas a Akira, dizendo que não poderá ajudá-lo na luta porque está exausto. Ira então saca suas novas espadas gêmeas e Auron convoca sua arma também, alegando que acabará com ele aqui mesmo. Ao ouvir isso, Knight lembra a Auron que eles foram instruídos a trazer Akira de volta vivo pelo Senhor Demônio, mas Auron informa que seu senhor mudou de ideia. Enquanto eles estão ocupados conversando, Akira se esgueira por trás de Auron e tenta atacá-lo, mas Auron bloqueia facilmente seu golpe e contra-ataca com sua lança, cortando na perna. Akira continua atacando implacavelmente, mas nenhum de seus ataques passa pela defesa de Auron. Então ele ativa sua magia das sombras e usa uma habilidade especial para invocar bestas das sombras usando seu sangue. Enquanto Auron lida com as feras atacando de uma só vez, Akira aproveita a oportunidade para cortá-lo, fazendo-o cair no chão. Mesmo assim, Auron usa sua flauta para chamar monstros para lutar por ele, e como Akira está exausto, ele entra em pânico, pois seus poderes ainda não foram restaurados. Quando os monstros estão prestes a atacar, Lia usa toda a sua força para lançar uma barreira que reflete o ataque, explodindo suas cabeças. Só então, Emilia vai até Akira, dizendo que ela pode se mover agora, pois Auron está enfraquecido. Depois disso, Akira aponta sua adaga para Auron, mas hesita em arrancar sua cabeça. Só então, um demônio de segundo grau de repente se teletransporta para a área e expressa sua decepção com Auron. Ao vê-lo, Akira e seus companheiros ficam com medo, plenamente conscientes de que estão muito enfraquecidos para ter uma chance contra um demônio de alto escalão. A nova adição ao RuPaul's Drag Race se apresenta como Miheru e chama Auron de perda de espaço. Ele então lança um feitiço poderoso, levantando Auron no ar e jogando-o para o lado como Bob Esponja arremessa hambúrgueres de Siri dia e noite. Enquanto isso, Auron está se divertindo muito recebendo a atenção de um lutador de alta classe. Depois disso, Mihiru neutraliza a barreira protetora de Leia, quebrando em 1 milhão de pedacinhos. Ele então lança outro feitiço, mirando direto no peito de Emilia, deixando-a inconsciente. Mihiru revela que tem a missão de resgatar Emilia, pois coloca barreiras ao redor deles, para garantir que ninguém escape. Enquanto isso, Akira está pensando em maneiras de sair dessa situação complicada sem que ninguém perca a vida, já que ele tem certeza de que perderá uma luta, pois está esgotado em mana e masculinidade. Ao mesmo tempo, Mihiru está ocupado ganhando tempo na tela com seu monólogo maligno, revelando que ele é do mesmo mundo que o resto dos alunos, fazendo Akira se perguntar por que esse cara frutado faria parceria com os bandidos. Akira e o herói terão um duelo épico em seguida, lançando feitiços um contra o outro e esquivando-se habilmente dos ataques do lado oposto. Mihiru fica impressionado com a magia das sombras de Akira, mas sabe que está sem mana, o que tornou sua magia muito mais fraca. Neste momento, Knight se aproxima como um Chad, anunciando que não serve mais ao Lorde Demônio e é totalmente leal a Akira. Ele também propõe quebrar o pacto, planejando se sacrificar para salvar Akira. No entanto, Akira recusa a proposta, dizendo que eles provavelmente conseguirão derrotar Mihiru combinando suas forças restantes. O gato reúne até a última gota de sua mana, lançando um feitiço de mudança de forma e se transformando em Saran. Saran canaliza sua magia de luz abrindo o portão do céu acima deles, fortalecendo a magia das sombras de Akira no processo. Enquanto isso, Mihiru enlouqueceu, atirando balas mágicas contra eles como um psicopata. Durante seus movimentos coordenados, Akira não pode deixar de ficar deprimido pensando em como eles costumavam treinar juntos antes de Saran deixar este mundo. Assim que a dupla diminui a distância, Akira se prepara para desferir o golpe final enquanto o herói os encara com um sorriso malicioso no rosto. De repente, Akira sente uma facada afiada e encontra uma mão perfurando seu estômago. Ele se vira e descobre que é Amelia quem está por trás desse ataque furtivo, sendo controlada por Mihiru. Quando ela finalmente volta a si, ela grita ao ver a cena horrível diante de seus olhos. Enquanto isso, Akira dá tudo de si. Estilo Goku, entrando em estado de recuperação e saindo da beira da morte, seu único objetivo é eliminar Mihiru. Ele rapidamente diminui a distância e está prestes a desferir o golpe final, quando Mihiru abre um portal logo acima da cabeça de Emilia, atirando agulhas afiadas direto em seu corpo. Akira é forçado a deixar Mihiru e salvar sua waifu, mas quando as agulhas estão prestes a lhe dar o tratamento Kardashian, Crow aparece no local e neutraliza o feitiço. Vendo que está em menor número, Mihiru decide sair carregando Auron no ombro. A armadura da trama de Akira finalmente desaparece e ele desmaia, acordando 3 dias depois em um quarto com Knight e Emilia ao seu lado. Algum tempo depois, Crow entra na sala, trazendo consigo os velhos amigos de Akira,
que estão todos ansiosos para se reunir com ele. Kyosuke pede desculpas por não ter defendido Akira no palácio, mesmo estando sob maldição. Enquanto isso, Tsukasa agradece por quebrar a maldição sobre ele, e Akira humildemente descarta os elogios. O grupo tem uma reunião na sala, onde Kyosuke revela que quer continuar suas aventuras ao lado de Akira a partir de agora. Enquanto isso, Tsukasa conta que eles planejam treinar e derrotar o Lorde Demônio eventualmente. Essa piada hilariante realmente faz Knight cair na gargalhada, porque ninguém como eles teria a menor chance. Akira educadamente pede a Knight que lhes dê um pouco de privacidade, e então pergunta ao grupo por que eles querem derrotar o Lorde Demônio em primeiro lugar. Tsukasa diz a ele que se eles conseguirem derrotar o grande vilão, eles serão considerados heróis, e Kingdom Rats terá que aceitar seu desejo de retornar ao seu mundo. No entanto, Akira sabe que esse plano nunca funcionará, já que Hades está cheio de sacos esgotados que dependem de maldições para controlar as pessoas. Além disso, Akira sugere o segredo perturbador que aprendeu sobre o ritual de invocação, dizendo que compartilhará os detalhes mais tarde. Ele diz ao esquadrão que em vez de negociar com Hades, eles deveriam capturar e criar um portal para eles. Quando Kyosuke se oferece para ajudá-lo em sua missão, Akira recusa abertamente, dizendo-lhes para deixá-lo em paz, pois ele não quer realizar mais nenhuma missão secundária. Ao mesmo tempo, Emilia sai correndo da sala, parecendo deprimida, e Akira a segue chegando a um penhasco com vista para o oceano. Emilia revela que está enlouquecendo pensando na partida de Akira, finalmente abrindo seu coração e deixando-o saber o que ela realmente sente por ele. Akira gasta toda sua reserva de riz e usa sua adaga para criar um corte em forma de anel em ambos os dedos, confessando seu amor por ela. Ele também promete estar sempre ao lado dela, dizendo que nunca esquecerá por onde for. Os pombinhos trocam um beijo romântico no penhasco enquanto o sol nasce atrás deles. Uma vez de volta para dentro de casa, o grupo está pensando em maneiras de entrar nos bons livros de seu ídolo para que ele considere que vale a pena conversar com eles. Uma das alunas, chamada Tomoya, informa sobre um concurso de beleza que acontece anualmente em uma cidade próxima, mas segundo os moradores, o vencedor sempre desaparece. Supostamente, os vencedores do concurso são traficados no mercado negro, então o esquadrão decide bancar o detetive e investigar o assunto. Eles esperam que, ao resolver este grave problema, consigam conquistar Akira. O grupo parte para visitar a infame cidade, convidando Akira e Emilia, mas sem informá-los sobre o sinistro mistério associado ao concurso. Quando finalmente chegam à cidade, há muita gente ocupada curtindo um festival, e as meninas decidem participar do concurso de beleza também. Na fila de espera pelas inscrições, Akira se depara com um demônio vilão discutindo sobre não ter permissão para participar. Ela se apresenta como Latzanel e implora a Akira que faça algo sobre esse assunto. Ele pede à garota da barraca que permita a participação de Latzanel, dizendo que o grupo deles assumirá a responsabilidade por ela. Enquanto isso, Amelia dá a ele um olhar bombástico sobre o fato de Akira ser o Superman de má qualidade. Latzanael até reconhece Knight, e os dois trocam saudações calorosas, enquanto o grupo se pergunta sobre a história que esses dois demônios têm um com o outro. Depois que todas as senhoras se inscrevem, elas percorrem a cidade aproveitando as festividades, enquanto Latzanel faz seu charme com os moradores da cidade, dando-lhes autógrafos e pedindo-lhes que votem nela. Ao mesmo tempo, Akira percebe seu próprio grupo de groupies fugindo quando ele faz contato visual. Crow explica que Akira se tornou uma lenda depois de usar sua magia das sombras e as pessoas o chamam de assassino silencioso. Crow dá a ele um amuleto de ouro, dizendo que ele se classificou na guilda dos aventureiros. Por outro lado, Emilia flexiona seu próprio amuleto de prata, que mostra sua classificação superior. Logo depois, as meninas ligam para Amelia para experimentar uma comida estranha em uma barraca, e Akira pede a Knight para interferir e não deixá-lo transar com um Bop. Enquanto isso, Crow dá a Akira algumas informações valiosas, dizendo-lhe que Graham é um governante extremamente influente, e ele é a pessoa que deu aos demônios informações sobre seu paradeiro, levando ao encontro com Mihiro. Crow finalmente chega ao ponto, dizendo que desde que resgatou Akira e sua waifu da quase obliteração, ele quer algo em troca, que ele sussurra em seu ouvido. Mais tarde, naquela tarde, o concurso de beleza começa e as competidoras sobem ao palco, cada uma servindo um cartão com um rosto letal. Quando chega a vez de Emilia, a multidão explode em aplausos, torcendo por sua princesa elfa favorita. A próxima na fila é Lata Sinale, que usa sua magia demoníaca para fazer um elaborado show de luzes, impressionando o público com sua criatividade. Por fim, após a contagem dos votos do público, as vencedoras são Emilia e Lata Sinale, ambas empatadas no primeiro lugar. O time decide comemorar a ocasião com mais comida, enquanto Akira parabeniza Lata Sinale, dizendo que ela deveria se orgulhar de empatar com alguém tão lindo quanto Emilia. Lata Sinale aproveita para falar suavemente com Akira, dizendo que se o público acha que ela é tão bonita quanto Emilia,
então isso significa que ela também combina com o gosto de Akira, porém ele rapidamente se defende, dizendo que sua lealdade está em estar com seu Puki, fazendo Emilia corar. Night decide finalmente quebrar o silêncio, pedindo a Lady Sonael que pare de atrair tanta atenção para si mesma, pois seu pai pode ficar com raiva. Ela fica irritada com a menção de seu pai, dizendo que ela fugiu de casa só para escapar de suas bobagens. É quando Night dá as últimas notícias a todos, anunciando que Latissenail é filha do Lorde Demônio. Enquanto isso, Graham está espionando Latissenail e seu novo grupo de amigos de longe, enquanto observa Emilia e elabora um plano tortuoso para pegá-la. Mais tarde à noite, o esquadrão vai para uma pousada próxima para passar a noite. No saguão de espera, Tsukasa conta a todos que ganhou o concurso de beleza masculino, dizendo que os vencedores receberão seus prêmios amanhã. Crow pergunta a Akira se ele decidiu aceitar sua missão secreta, mas Akira ainda está pensando sobre isso. Enquanto isso, Emilia implora que ele tome banho com ela, pedindo a Akira que use magia para se esconder e entrar no banho feminino. No entanto, Akira não está com vontade de ser cancelado, então ele passa da maneira mais indiferente. Emilia percebe as bolsas sob seus olhos e percebe que ele não dorme bem há muitos dias, então ela o força a ir para a cama, chegando ao ponto de lançar um feitiço de sono nele para desligar seus pensamentos acelerados e permitir que ele durma em paz. Ela sai para encontrar Crow novamente, perguntando-lhe sobre esta missão ultra-secreta. No entanto, Crow se recusa a dar qualquer informação, pedindo-lhe para cuidar de seus próprios negócios. Na manhã seguinte, ainda inconsciente, o esquadrão decide ir buscar seus prêmios em um local extremamente sombrio, o que confirma a crença de que os traficantes irão atacá-los em breve. Como esperado, um trio de assassinos mascarados os embosca, mas Amelia usa sua magia de gravidade para prendê-los, exigindo respostas. Os covardes dizem a ela que Graham ordenou que sequestrassem Amelia, revelando que todos os anos eles extraem órgãos dos vencedores do concurso. Amelia fica horrorizada ao ouvir isso, enquanto se move para esmagar seus corpos, mas Latisan intervém, dizendo-lhe para poupar suas vidas. Enquanto isso, Akira pode ver toda essa cena se desenrolar em seus sonhos e está feliz que Latisan impediu Emilia de acabar com a vida dos assassinos. Eles estão tomando café da manhã no dia seguinte, quando Akira pergunta a Gilly sobre sua história com Crow, o que o leva a derramar o chá sobre o quão triste é seu histórico. Ele conta que sua mãe estudou sob a orientação de Crow, mas ela não conseguia igualar sua aberração, pois era uma norme. Ela acabou enlouquecendo e faleceu, após o que Crow criou Gillis, essencialmente desempenhando o papel de uma figura paterna. Gillis incentiva Akira a tomar uma decisão e dar uma resposta a Crow sobre a missão secreta. Naquele momento, Night chega voando por uma janela, transformando-se novamente em sua forma de gato e relatando a Akira sobre sua investigação. Acontece que Night encontrou várias câmeras secretas monitorando o concurso de beleza que provavelmente foram instaladas por Graham para rastrear Amelia. Poucos minutos depois, todo o esquadrão entra na sala e Akira diz que precisa falar com eles. Eles seguem Akira silenciosamente até uma sala onde ele os confronta sobre todo o negócio do tráfico de órgãos. Tsukasa confessa que eles sabiam sobre os traficantes, mas agora que seus planos heróicos falharam, eles parecem tão estúpidos quanto eu quando coloquei um balde pela primeira vez. Apesar de seu comportamento de palhaço, Akira concorda em acompanhar o esquadrão em seus empreendimentos futuros. No entanto, ele diz a eles que primeiro ele precisa garantir que Graham nunca mais coloque as mãos em Emilia e se prepare para ir pessoalmente ao Reino dos Demônios para lidar com esse vilão irritante. O esquadrão concorda em acampar na fronteira do Reino Demoníaco, esperando que Akira retorne de sua missão sanguinária. Enquanto isso, Crow está ficando cada vez mais impaciente com Akira, pois se oferece para ajudá-lo no Reino do Demônio se Akira aceitar sua proposta secreta. Mais tarde naquela tarde, enquanto o esquadrão se prepara para partir para a aventura, Amelia pede a Crow que a aceite como sua aluna. Embora Crow já a tenha rejeitado inúmeras vezes, desta vez ela se tornou uma feminista de pleno direito. Ele concorda em fazer de Emilia sua aluna, aconselhando-a a não perder a sanidade sob seu treinamento rigoroso. Pouco antes de partir, Giz entrega a Akira uma bolsa misteriosa que ele havia deixado para trás, contendo algo que certamente o ajudará em um futuro próximo. Finalmente, Akira, Emilia e Crow partiram para o Reino dos Demônios, viajando por vários dias em uma carruagem. Emilia aprende a navegar usando um mapa confuso e até Crow fica impressionado com a rapidez com que ela adquire a habilidade. Uma noite, quando Emilia adormeceu, Crow disse a Akira que sempre admirou Amelia e até deu o nome dela a Princesa Lia. Crow elogia as habilidades de lançamento de feitiços de Amelia, dizendo que ela criou o contra-ataque perfeito para seu feitiço dominador, que lhe permite replicar ou negar qualquer feitiço do mundo. De volta à cidade, Night está ocupado realizando suas investigações quando se depara com Latisanel pendurado em um telhado como um Batman desempregado.
Depois que ela descobre sobre sua missão secreta de espionagem, ela imediatamente embarca e deseja ajudá-lo a coletar informações sobre os inimigos. Enquanto isso, o trio finalmente chega à cidade de Uruk e fica maravilhado com a beleza cênica. Crow pede ao casal para explorar um pouco a cidade, e depois encontrá-los na fonte central onde se encontrarão com Leia, Akira e Emilia para passear pela cidade, comendo e aproveitando os poucos momentos de paz que podem ter. Algum tempo depois, Leia se encontra com eles e faz um extenso passeio pela cidade, pegando barcos para explorar os pontos turísticos. Ela revela que o governante desta cidade, Rei Ishan, é na verdade seu pai adotivo, que está oferecendo um grande almoço real para dar as boas-vindas a Amelia em sua cidade. No caminho para o Palácio Real, Akira agradece a Leia por ajudá-los a lutar contra Mihiru antes, elogiando seu feitiço de barreira que os protegeu. Kira menciona o fato de Emilia estar sendo orientada por Crow, o que deixa Leia com muita inveja, já que esse é o seu desejo número 1. Ela muda de assunto e elogia a magia das sombras de Akira, mas ele simplesmente diz que sua magia não está sob seu controle e não deve ser usada de forma imprudente. Eles finalmente chegam ao palácio e encontram o rei Ishan, que os recebe calorosamente. No entanto, o motivo oculto por trás de sua hospitalidade é logo revelado quando ele pede a Akira que assassine Graham em seu nome. O rei revela que rebaixou Graham do cargo de ministro a mestre de guilda, mas isso não o impediu de contratar assassinos para fazer seu trabalho sujo. Depois que o rei termina de entediar a todos com seu longo sermão, ele fica surpreso quando Akira recusa abruptamente sua oferta, dizendo-lhe para resolver seus problemas sozinho. O cavaleiro do rei fica furioso com esse desrespeito, insultando a força de Akira e zombando de sua magia sombria. Porém, Akira mantém sua imagem Sigma, desafiando o cavaleiro para um duelo. Eles se enfrentam na arena de batalha, e Akira joga suas armas para Emilia, dizendo que só usará suas pequenas adagas na luta como um verdadeiro assassino. Assim que o duelo começa, o cavaleiro ataca Akira em uma velocidade incrível, balançando sua arma tentando acertar. Porém, a furtividade e agilidade de Akira o ajudam a desviar facilmente dos ataques, pois ele encontra a oportunidade perfeita para emboscar o cavaleiro, quebrando sua arma e apontando sua adaga direto para seu pescoço. Akira vence o duelo, provando ao rei que não se deve mexer com ele. O rei Ikshan fica extremamente envergonhado, dizendo a Emilia que sua decisão de namorar um humano é estúpida, já que ela sobreviverá a ele e o verá envelhecer e murchar. Esta observação definitivamente atinge Amelia, já que o rei tem como alvo uma das maiores inseguranças de Amelia. Mais tarde naquela noite, o casal faz um tranquilo passeio de barco para conversar, onde Emilia começa a soluçar dizendo que também deixará este planeta no dia em que Akira falecer. Akira diz a ela para parar de dizer bobagens, pedindo que ela se concentre no lindo pôr do sol atrás deles. Após o passeio, eles voltam para o hotel de luxo que Crow reservou para eles, enquanto Emilia elogia a cama fofa e os travesseiros quentes. Observar Akira se concentrar na leitura lembra Crow de Saran, que também era obcecado em obter o máximo de conhecimento possível. Só então, ele diz a Akira que Graham também estava por trás da execução de Saran, o que o deixa sem palavras. Crow também menciona que Graham foi o culpado pela revelação inanimada de sua irmã de que a missão oculta que ele deu a Akira é acabar com Graham. Agora Akira percebe que a principal razão por trás de todos os seus contratempos é Graham, então sua vontade de acabar com ele fica ainda mais forte. Crow continua explicando por que Graham se tornou uma ameaça, dizendo que ele usa drogas especiais para estimular seus soldados, transformando-os em máquinas de matar sedentas de sangue. Além disso, Graham fez acordos com demônios, vendendo-lhes órgãos humanos em troca de poções mais fortes para produzir soldados ainda mais loucos. Akira agora está sofrendo de sobrecarga de informações, então ele decide dormir um pouco. Na manhã seguinte, Leia chega ao quarto do hotel se desculpando pelo comportamento desrespeitoso de seu pai. Ela implora a Akira e Emilia que permitam que ela lhes mostre a cidade novamente e até convida Crow para se juntar a eles. Leia preparou um roteiro de um dia inteiro para o plantel, explicando a história de cada ponto turístico, dando atenção redobrada ao Crow. Emilia sente alguma química florescendo entre Crow e Leia e decide fazer o papel de Cupido, sugerindo que eles se separem em casais. Akira está preocupado com a diferença de idade entre os dois, já que Crow está sendo uma espécie de Leonardo DiCaprio, mas Emilia diz a ele que se Hollywood pode aceitar isso, eles também podem. Depois de finalmente conseguir um pouco de privacidade, Emilia expressa suas opiniões dizendo a Akira que ele não precisa aceitar a oferta de Crow e que eles conseguirão descobrir o reino demoníaco sem a ajuda dele. Ela continua dizendo que Latzaneil a tornou extremamente empática, mesmo com criminosos perigosos como Graham, e agora ela acredita firmemente que ninguém deve ser punido com a morte por seus crimes. No entanto, Akira diz a Emilia que tem vários motivos para assassinar Graham. Ele explica que quer vingar Sauron, quer a ajuda de Crow para viajar pelo reino demoníaco e, o mais importante, remover Graham de cena garantirá a segurança de Amelia.
Enquanto isso, Latisaneio e Knight estão ocupados com suas investigações, vasculhando todos os cantos da cidade para obter mais informações sobre Graham. Eles tropeçam em uma taverna e decidem interrogar o trabalhador de lá, perguntando sobre Graham e a cidade de Uruk. O trabalhador revela que, como Graham é o líder da guilda na cidade de Uruk, ele oferece uma grande variedade de missões para sua guilda, mas todas elas são extremamente perigosas, e algumas até envolvem demônios. Depois de ordem-lo em busca de informações, Ladisonale o deixa com um autógrafo horrível e alguns baguetes velhos da Panera. Enquanto isso, Crow e Leia estão em um encontro estranho, enquanto Crow a leva para um lindo campo cheio de lírios-aranha. Leia fica maravilhada com a paisagem, dizendo que ele deveria trazer a garota que ele gosta para este campo, pois seria um gesto muito romântico. No entanto, Crow não está com disposição para romance, dizendo a Leia que desistiu de se sentir feliz no dia em que decidiu vingar sua irmã. Leia ouve suas histórias tristes em silêncio, lamentando sua decisão de desenvolver sentimentos por esse homem quebrado com tanta bagagem emocional. Ao mesmo tempo, o restante do esquadrão está ocupado montando o acampamento no meio de uma floresta, enquanto os rapazes se concentram em caçar animais para se alimentar e as meninas cuidam da cozinha e da lavanderia. À medida que a noite se aproxima, Giz instala fios de alarme ao redor do acampamento, caso algum animal selvagem decida visitá-los no meio da noite. Enquanto isso, Tsukasa e Kyosuke estão ocupados tendo conversas profundas à beira da fogueira. Enquanto Tsukasa compartilha sua experiência com Akira em seu mundo, ele se sente um perdedor na companhia de Akira porque todos estão olhando para ele o tempo todo. De volta à cidade de Uruk, Akira finalmente decidiu responder a Crow. Ele pergunta a Amelia se ela o desprezará se ele concordar em assassinar Graham, mas ela diz que nada pode fazê-la odiá-lo. Essa conversa desperta as memórias de Akira de sua infância, quando seu pai saiu para fumar um cigarro, mas em vez disso fez barulho como a fumaça do cigarro. A mãe doente deles não conseguia sustentar a ele e a irmã, então eles foram forçados a se mudar para um apartamento sujo e degradado. Depois de muita luta, sua pequena família finalmente se estabilizou, revezando-se na cozinha e cuidando uns dos outros. Atualmente, Akira percebe que se voltar para casa como um assassino, não será capaz de olhar sua família nos olhos e provavelmente terá que deixá-los para sempre. Esta foi a única razão pela qual ele estava lutando para dar uma resposta a Crow. Enquanto isso, de volta ao mundo original de Akira, a busca por ele e pelo resto dos alunos desaparecidos ainda continua, mas nenhuma pista foi descoberta ainda. Na casa de Akira, sua irmã Yui está cada vez mais preocupada com o desaparecimento de seu irmão, perguntando-se quando ele retornará, com medo de que ele a abandone assim como seu pai. Ladisanael e Knight chegam à cidade de Uruk no dia seguinte, ainda inflexíveis em usar toda a sua inteligência para resolver este mistério. Enquanto Knight permanece presa em sua atitude séria, Ladisanael prova ser a rainha da procrastinação e perde tempo em barracas de comida, pulando de um ponto turístico para outro. Eles fazem um passeio de barco juntos, quando Knight finalmente a confronta sobre a tarefa que Akira lhes atribuiu, mas ela está distraída demais para se importar no momento. Depois de descer do barco, suas aventuras ainda não terminam, pois ela continua explorando a cidade até que a noite se canse, e ela a obriga a começar a se concentrar na investigação. Algum tempo depois, eles se deparam com um aventureiro que está cuidando da própria vida, e Letisanale se aproxima dele para perguntar sobre a guilda da cidade em suas infames missões arriscadas. O homem avisa para ficar longe dessas missões, pois todas envolvem fazer algo criminoso, ou brincar com demônios. Naquele momento, Knight recebe novas ordens de Akira, dizendo-lhe para encontrar provas dos crimes de Graham até agora. A dupla de detetives decide ir para a Guilda dos Aventureiros, onde encontram 3 bandidos bebendo sozinhos. Um deles é um degenerado total pedindo a Latisanale para ir com ele ao seu quarto. Ela afirma seu domínio sentando-o com força, deixando uma marca em sua armadura. Eles saem da mansão Epstein em breve, mas Latisanale ainda não terminou a construção. Ela descobre uma abertura secreta no prédio, convenientemente pequeno o suficiente para um gato passar. Em segundos, ela vai contra todas as regras da PETA e joga Knight na pequena fenda do prédio. Dentro da sala secreta, Knight descobre um monte de documentos, que ela imediatamente rouba e sai do prédio em direção ao hotel de Akira. Akira fica surpreso ao examinar os documentos roubados, pois eles contêm detalhes extremamente incriminatórios sobre o negócio de tráfico de órgãos de Graham, bem como sobre seu exército drogado. Além disso, Crow revela que o Reino de Hatches está planejando travar uma guerra total na cidade de Uruk. Graham é o catalisador que tem criado instabilidade em Uruk, tornando fácil para Rediz ter uma razão para declarar guerra. Enquanto isso, de volta à Guilda dos Aventureiros, quando Graham descobre que seus documentos foram roubados, ele reúne seus asseclas e decapita um deles aleatoriamente, apenas para assustar o resto dos membros. Ele então ordena que eles procurem os ladrões, dizendo-lhes para trazerem de volta os papéis perdidos,
mesmo que isso lhes custe a vida. De volta ao hotel de Akira, ele descobre a verdade sombria por trás da família real de Hades. Aparentemente, o rei de Hades quer trazer sua esposa de volta dos mortos, mas o feitiço da ressurreição requer um grande número de sacrifícios humanos. Ao travar uma guerra contra uma cidade grande como Uruk, o rei espera que vidas inocentes suficientes sejam perdidas para que o feitiço funcione e ressuscite a sua querida esposa. Akira percebe que se os documentos incriminatórios em suas mãos acabarem nas mãos de Hetice, eles terão todos os motivos necessários para iniciar a guerra. Sentindo-se oprimido, rasga os papéis em 1 milhão de pedacinhos, certificando-se de que nenhuma evidência dos crimes de Gran seja deixada para trás. No entanto, Crow diz a ele que isso só lhe dará um pouco de tempo extra, já que Hades encontrará mais evidências mais cedo ou mais tarde. Akira agora tem mais um motivo para assassinar Graham, e desta vez os riscos são maiores do que nunca. Depois de uma longa e deprimente discussão, Ladzonali decide animar todos, pedindo-lhes que explorem mais alguns restaurantes. Quando Akira fica sabendo de uma grande liquidação em uma livraria, ele decide pular o almoço e ir direto para a loja, enquanto Emilia e Lada Sinali ficam animadas para saborear sua refeição de 10 pratos. Na livraria, um homem assustador se aproxima de Akira e rouba sua sacola cheia de livros, fugindo na velocidade da luz. No entanto, sua velocidade não é páreo para Knight, que facilmente o alcança e recupera os bens roubados. Akira fica totalmente atordoado, nem mesmo percebendo que acabou de ser assaltado, pois sua mente ainda está agitada com pensamentos sobre Graham e sua missão. Knight percebe que está enfrentando algumas dificuldades técnicas, então ela arrasta Akira até a fonte da cidade pedindo que ele fale sobre seus verdadeiros sentimentos. Akira finalmente admite que se sente extremamente fraco, já que está tendo muita dificuldade para decidir se vai acabar com a vida de Graham ou não. Embora essa seja a coisa mais sensata a fazer, ele se sente inadequado para o trabalho, principalmente porque não acabou com a vida de ninguém até agora. Knight tenta tranquilizá-lo tanto quanto possível, dizendo que embora seus sentimentos sejam válidos, ele não está se dando crédito suficiente. Ela também lembra Akira de todas as experiências de quase morte que ele enfrentou recentemente, dizendo-lhe que sobreviver a essas situações sem acabar com a vida de seus inimigos é ainda mais impressionante. Knight dá a sua própria perspectiva sobre esse assunto complicado, contando seus últimos dias como um demônio sedento de sangue, quando ela era literalmente uma devoradora de homens. Todas aquelas vidas que Knight levou a assombram agora, e ela nunca consegue parar de se sentir culpada. No entanto, ela garante a Akira que às vezes coisas difíceis precisam ser feitas para proteger as pessoas que você ama, até mesmo se oferecendo para assassinar Graham em seu nome, mas Akira diz a ele que fazer Knight fazer seu trabalho sujo tornaria o maior covarde de todos os tempos, dizendo que ele tomará a decisão quando ficar cara a cara com Graham. Sabendo que esta sessão de terapia não vai pagar suas contas, Knight recebe o pagamento na forma de arranhões na cabeça, enquanto rasteja no colo de Akira. Mais tarde naquela noite, o esquadrão se reúne e retorna à guilda novamente na esperança de encontrar Graham lá. Dentro do prédio, eles descobrem um homem chamado Raul sentado sozinho, e Emilia pergunta-lhe sem rodeios sobre o paradeiro de Graham. Raul fica furioso e se aproxima de Emilia preparando-se para dar um soco na cara dela. No entanto, seu punho encontra a mão de Akira, que já está ereta na frente dela como uma salsicha protetora. A briga deles é interrompida por uma vilã chamada Caria, que sobe em uma cadeira de rodas e se apresenta como funcionária. Ela reconhece Emilia instantaneamente e assume corretamente que o cara ao lado dela é o assassino silencioso. Raul acaba sendo o maior fã de Akira, e seu comportamento muda totalmente quando ele percebe que o homem à sua frente é seu herói literal. Mostrando um comportamento absolutamente stan, ele está pronto para lamber os dedos dos pés de Akira para se tornar seu discípulo, enquanto Akira permanece indiferente. Naquele momento, Grant entra no bar da guilda, cercado por seus seguidores com morte cerebral, e reconhece Amelia e Akira com um sorriso psicótico estampado em seu rosto. Finalmente chegou a hora de Akira encontrar seu principal inimigo, e ele percebe que o momento que ele vinha evitando até agora finalmente chegou. Ele sabe que deve tomar uma decisão enquanto Graham não lhe dá atenção, pois seus olhos estão fixos em Emilia, a garota que ele quer sequestrar e vender aos demônios em troca de recursos preciosos. Raul parece ter se juntado ao lado de Akira agora, já que ele também o apoia e diz a Graham para manter distância. Graham aproveita a oportunidade para provocar Akira, contando-lhe sobre a maneira horrível como ele assassinou Saran, basicamente confirmando que ele foi o responsável direto pela morte de Saran. Akira está feliz por Graham estar se incriminando tão facilmente sem ser pressionado, pois isso ajudará Akira a se sentir menos culpado por acabar com sua vida. Quando Caria se aproxima e exige que seu chefe recue, Graham balança sua espada e destrói sua cadeira de rodas, fazendo-a cair no chão.
O exército drogado de Gran avança enquanto ele ordena que capturem Emilia e acabem com o resto do esquadrão. Só então, Akira entra em seu modo assassino instantaneamente, sacando suas espadas e lutando contra vários inimigos ao mesmo tempo. Ele usa seu feitiço de ocultação para realizar alguns ataques furtivos, mas os lacaios ativam sua visão de calor e são facilmente capazes de rastrear os movimentos de Akira. Ele tenta o seu melhor para acertar o máximo possível de ataques contra os cavaleiros, mas seus ataques são totalmente inúteis, já que os cavaleiros têm uma barreira invisível, tornando-os intocáveis. Akira percebe que está lentamente perdendo o controle de seus poderes, e está prestes a fazer todo o edifício explodir com sua magia sombria. Para evitar causar qualquer dano aos seus amigos, ele decide que é melhor fugir por enquanto. Ele e Emilia pulam de uma janela e correm para salvar suas vidas, apenas para encontrar um prego em lates esperando por eles do lado de fora. Ela a pede que eles a segurem com força enquanto ela voa alto no céu, dando-lhes uma bela vista panorâmica da cidade. Hunter, Akira esquece tudo sobre os homens que o perseguem. Em vez disso, relembra todas as memórias que fez com Emilia. Agora que não é mais necessária para a trama, Ladisonal lhe anuncia que deixará a cidade, pois não quer estar por perto para presenciar nenhum derramamento de sangue. De volta ao hotel, Akira relata seu encontro com Graham para Crow, contando-lhe sobre os cavaleiros cheios de energia com suas armaduras impenetráveis. Crow avisa Akira que Graham virá atrás dele com força total agora, já que ele já fez o primeiro contato e admitiu abertamente seus pecados. Akira manda Amélia ir para a cama, dizendo que precisa de um tempo sozinho para organizar os pensamentos e clarear a cabeça. Enquanto isso, Graham instalou câmeras em todos os cantos da cidade para acompanhar os movimentos de Amélia e evitar que ela escapasse. Quando ele fica entediado depois de olhar para a filmagem da câmera, ele faz seus soldados com morte cerebral lutarem por seu entretenimento, dizendo que terá soldados muito mais fortes quando trocar Amélia pelas drogas raras. Mais tarde naquela noite, Akira finalmente decide assassinar Graham, já que manter Amélia segura é sua prioridade. Ele está se preparando para sair em sua missão, quando uma bola misteriosa cai de sua bolsa e Akira lembra que ela foi deixada para ele por Saran. A bola começa a brilhar, projetando uma mensagem gravada por Saran dirigindo-se a Akira. Na mensagem, ele aconselha Akira a manter seu recorde no NUT de novembro, dizendo que ele deve retornar ao seu mundo sem nenhum arrependimento que o assombre pelo resto da vida. Saran exorta-o a não se ocupar com a vingança, dizendo que não deve sentir-se responsável por este mundo corrompido. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Akira, já que ele acabou de tomar a decisão de acabar com a vida de Graham, mas a mensagem de Saren diz para ele fazer exatamente o oposto. Ele sai de seu quarto dizendo a Crow que aceitará sua missão e fará o trabalho sujo por ele. Emilia sai de seu quarto e pede que Akira fique para trás, mas mesmo os apelos de sua waifu não o afetam. Do lado de fora do hotel, Knight espera por Akira, mais uma vez se oferecendo para ajudá-lo. No entanto, Akira está decidido a seguir esta missão sozinho. Ele finalmente chega à mansão gigante de Grenha, onde ativa o modo furtivo e ataca os cavaleiros bem no centro. Ao subir no prédio, ele se depara com outro assassino iniciante que tem a audácia de seguir a mesma missão de Akira. No entanto, Akira não está disposto a permitir que algum perdedor aleatório receba o crédito por eliminar Graham, então os dois assassinos têm um duelo épico no telhado. Como esperado, Akira o derrota com facilidade, nocauteando-o e finalmente entrando furtivamente no quarto de vovó. Akira levanta sua espada ameaçadoramente, com as mãos tremendo de hesitação, enquanto vovó conta ovelhas na Terra dos Sonhos. Depois de uma longa luta, Akira finalmente desce a espada tendo sucesso em sua missão. Ele retorna ao seu quarto de hotel, onde encontra Emilia esperando por ele. Ele se sente incrivelmente deprimido. A culpa de acabar com a vida de um homem finalmente o alcança. Mas ao mesmo tempo, ele se sente estúpido por não ter assassinado o Rei de Retes antes, já que isso teria salvado a vida de Saran. Emilia chega por trás dele e lhe dá um abraço apertado, garantindo-lhe que ficará ao seu lado, independentemente de como esse assassinato o mude como pessoa. Ouvir isso enche o coração de Akira de esperança, e até mesmo Knight entra na conversa, jurando lealdade a Akira para sempre. Na manhã seguinte, a notícia do assassinato de Gran se espalha como um incêndio, chegando a Lia também. Embora ninguém saiba quem está por trás da morte de Gran, Lia está confiante de que não poderia ser ninguém, exceto Akira. Enquanto isso, no meio da floresta, Kyosuke sente que algo enorme mudou dentro de Akira. Tsukasa decide que eles esperaram o suficiente fazendo planos para se reunir com Akira e descobrir uma maneira de escapar deste mundo distorcido. De volta à cidade de Uruk, Akira pede a Crow para acompanhá-los enquanto eles seguem em direção ao reino dos demônios. Crow permanece fiel à sua palavra, prometendo ajudá-los na perigosa jornada. Enquanto isso,
Akira ainda não tem certeza se merece voltar para sua família, agora que suas mãos estão manchadas de sangue. No entanto, ele decide que cumprirá seu papel de assassino e garantirá que o resto de seus colegas possam voltar para casa sãos e salvos.